Colossenses capítulo 4, a partir do verso 2, confiados na assistência do Espírito Santo, nós vamos ler o texto. Diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, até o versículo 6, Colossenses 4, de 2 a 6, o texto que nós lemos. Depois, em relação a Tíquico e a outros nomes aqui, nós leremos numa próxima oportunidade. Hoje vamos nos deter aqui aos versos 2, 3, 4, 5 e 6, versos 2 a 6 de Colossenses 4. Voltando aqui ao contexto que nós já temos trabalhado do capítulo 3, que já inicia, algumas implicações daquilo que Paulo vinha ensinando através dessa epístola, nós vemos que Paulo focou diante de um problema que havia lá na igreja de Colossos, relacionado a ensinamentos que estavam sendo introduzidos ali naquela igreja e que se desviavam daquilo que Epáfras ensinou para aquela igreja quando ele plantou aquela igreja naquela cidade. O Epáfras, companheiro de Paulo, companheiro dos apóstolos, trouxe o ensino apostólico, trouxe o ensino de Jesus para aquela igreja, mas agora aquela igreja tem alguns movimentos ali que querem adicionar, querem acrescentar algumas coisas à pessoa e à fé em Cristo. Então Paulo traz ensinamentos para aquela igreja relacionados ao significado da pessoa e da obra de Cristo, bem como ao significado da nossa união com Cristo, e essa parte final da epístola é usada pelo apóstolo para trazer inúmeras implicações práticas. Quais são elas? Se nós voltarmos os olhos para o capítulo 3, no início, nós falamos da natureza da nossa vida em Cristo, uma vez que nos unimos a Ele pela fé, fomos ressuscitados com Cristo, verso 1 do capítulo 3, temos um dever nessa nossa vida, que é uma vida nova. Cristo deu-nos nova vida, assim como Cristo ressuscitou, nós que fomos transformados pelo Espírito Santo, que nascemos de novo, vivemos uma nova vida espiritual e temos um dever de pensar e buscar as coisas do alto, e temos uma esperança quando Cristo se manifestar, verso 4. Depois, nos versos 5 a 11, nós percebemos que alguns vícios precisam ser abandonados. Alguém que vive uma nova vida em Cristo não pode ter ali no seu cotidiano algumas ações que não correspondem a alguém que vive em Jesus, alguém que manifesta a vida do Cristo ressurreto no seu dia a dia. Do mesmo modo, nós vimos que existem virtudes a serem cultivadas. O verso 12 a 17 fala sobre virtudes que devem estar presentes na vida de alguém que está unido a Cristo. Por último, no último domingo, nós falamos sobre as responsabilidades no contexto doméstico. O exercício da autoridade, o exercício da submissão à luz das verdades que nós aprendemos na Escritura. E hoje, meus queridos irmãos, nós vamos aqui para essa parte inicial do capítulo 4, onde Paulo traz duas últimas preciosíssimas instruções práticas, antes de iniciar a sua saudação final, que começa no verso 7, por isso eu interrompi a leitura, Eu comecei a ler o verso 7, aqui a gente já entra na saudação final, e nós não vamos ainda na saudação final, mas nessas duas últimas instruções presentes aqui nos versos 2 a 6, e eu separo duas instruções, porque eu percebo uma instrução clara no verso 2 e 3, e 4, e uma outra instrução nos versos 5 e 6. Olhamos então para o texto e percebamos essa instrução. Vamos lá, a primeira das instruções preciosas, e trazendo para você, o meu ouvinte da palavra nessa noite, que a primeira instrução, ou que o tema da nossa mensagem são duas instruções preciosas, e vamos a elas. A primeira das instruções preciosas é o seguinte: a instrução sobre oração. Veja o que Paulo diz para os irmãos da igreja de Colossos: perseverai na oração, vigiando com ações de graças.
perseverai na oração. Eu diria que uma das características fortes do ensino bíblico sobre oração é exatamente a questão da perseverança. São inúmeros, meus irmãos, os textos bíblicos que trazem essa característica fundamental da prática cristã da oração, ou que nos apresentam que na prática, ou nos apontam que a prática cristã da oração tem como característica fundamental a perseverança. Um dos mais notórios destes textos está relacionado ao fato de Jesus, por exemplo, ter contado até mesmo uma parábola para que ele pudesse ensinar os seus discípulos sobre o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer. E são exatamente essas palavras que Lucas, o evangelista, nos fala lá em Lucas, no capítulo 18, verso 1 do seu evangelho. Lucas, o médico amado, diz para nós o seguinte, Lucas 18:1, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E Jesus então conta a parábola que tem relação exatamente com a perseverança na oração. Me lembro de um outro texto bíblico que fala sobre a perseverança na oração, que é o texto de 1 Tessalonicenses 5,17, que diz: orai sem cessar, não cessem de orar, sigam em oração. Uma característica fundamental, portanto, da prática da oração cristã é a perseverança. E aqui Paulo inicia a sua instrução sobre a oração, dizendo exatamente isso, verso 2: perseverai na oração. É interessante que, se você olhar nessa mesma epístola, lá no capítulo 1, na primeira abordagem, na primeira fala de Paulo a esta igreja, ele menciona a questão da oração. Lá no capítulo de número 1, ele fala no versículo de número 19, que ele no versículo de número 9, que ele, ao tomar conhecimento da existência daquela igreja, porque veja, quando Paulo escreve essa epístola para os irmãos de Colossos, ele não conhece pessoalmente essa igreja. Na verdade, ele tomou conhecimento de que existe ali uma igreja através de Epáfras. Ele diz isso no final da epístola, e até no começo, aqui no começo da epístola, ele fala que ficou sabendo, através de Epáfras, verso de número 7, segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo. E Paulo então fica sabendo, e ele diz o seguinte no verso 9, Colossenses 1:9, por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, a respeito da igreja, a respeito da existência da igreja, a respeito do ensino recebido pela igreja, a respeito da força dessa igreja. Essa igreja é uma igreja vibrante, uma igreja forte, que surgiu ali na cidade de Colossos, e Paulo fala sobre virtudes dessa igreja, que ele está dando graças a Deus por essa igreja, no verso 3 do capítulo 1, e ele então diz no verso 9, por essa razão, quando eu ouvi, desde que eu ouvi, veja, desde o dia em que o ouvimos, desde o dia em que eu ouvi Epáfras sobre essa igreja bonita, essa igreja forte que existe em Colossos, o que aconteceu? Não cessamos de orar por vós e pedir que vocês continuem transbordando do verdadeiro conhecimento da vontade de Deus. Então, Paulo está mencionando a oração em toda essa epístola, e ele diz que ele tem perseverado na oração por aquela igreja. É interessante, meus irmãos, que os dias vividos pela igreja de Colossenses eram bons, eram especiais. As notícias que Paulo tinha recebido, verso 3 a 8, eram boas, do capítulo 1. Mas mesmo com notícias boas, Paulo diz, olha, desde que eu ouvi, eu não paro de orar por vocês. Então, se Paulo não para de orar quando recebe notícias boas, e em dias maus, como nós vivemos, e em dias difíceis, como nós vivemos, aí que a oração deve ser realmente perseverante, como a palavra de Deus nos ensina, até mesmo sob dias como os nossos. Lembre-se de Salomão consagrando o templo em Jerusalém, em 1 Reis, capítulo 8, na sua oração ele menciona questões muito importantes. Ele diz lá nos versos 37 a 39, que quando houver uma praga, quando houver uma doença, e o povo se reunir ali diante do templo, e orar, e suplicar, que o Senhor possa ouvir a oração do povo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos companheiros de caminhada cristã, eu diria para vocês que nós precisamos, em tempos como esses, seguir as orientações de Paulo, porque é na oração e na comunhão com Deus que encontraremos força para vencer esses dias difíceis, porque é o Espírito Santo que nos vai dar a sabedoria e a força para atravessarmos esse vale.
Aqui ele diz perseverai, por quê? Porque não é fácil, é necessário um esforço, mas é aí, na perseverança, que nós encontraremos o atendimento, o socorro bem presente na hora da angústia. Eu clamei ao Senhor, e Ele me ouviu, e Ele me deu folga, diz o Salmo 118. Então, meus queridos irmãos, essa instrução é muito oportuna para os nossos dias. Eu sinto-me muito honrado por ser o único homem, que participa de uma maneira mais ativa e mais sistemática do Ministério Intercessão do Alto, o Ministério das Mulheres Perseverantes da IPAL. E é nesse sentido que eu devo ressaltar que essas mulheres de nossa igreja têm obedecido a Deus, meus irmãos. Porque quando nós ainda não estávamos em pandemia, estavam aqui no templo diariamente, a hora nona, às 15 horas, elas vinham, muitas vezes sozinhas, mas perseveravam e buscavam a Deus. E não foi a pandemia que as impediu. Passamos a ter os nossos momentos de oração de maneira remota, mesmo distantes, cultivamos a oração diariamente na IPAL, e eu realmente fico muito feliz e me sinto muito honrado em ver a dedicação e servir ao lado dessas irmãs dedicadas que perseveram, seguindo a instrução do apóstolo. E não tem instrução melhor, porque o apóstolo de Cristo, Paulo, está nos falando aqui pelo poder do Espírito, e ele diz, perseverai na oração. A oração de vocês precisam ser perseverantes, e eu vejo diariamente a dedicação dessas irmãs, orando pela igreja, mesmo às vezes adoentadas, como a gente tem acompanhado a luta da nossa irmã Vera, mas saiba que mesmo com dores, a nossa irmã Vera não deixou de orar, e não só ela, mas todos nós da intercessão, e agora há outros movimentos que eu sei que acontecem à noite, irmãos cansados, mas nós estamos buscando a Deus, porque é diante do trono de Deus, é na presença de Deus que encontraremos força, e nós precisamos continuar cultivando a perseverança, a firmeza, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Todo aquele que busca, encontra, todo aquele que pede, recebe, e vamos dizer que não recebemos? Meus irmãos, quantas são as bênçãos. Deus não deixa nenhuma das nossas orações sem resposta. Mas pastor, parece que Deus já deixou de fazer algumas coisas que vocês pediram. Meus irmãos, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O que nós precisamos fazer é cultivar a nossa comunhão e mostrar que nós confiamos e esperamos nele, e apresentarmos diante dele o nosso desejo, a nossa petição, e Deus nos socorre, e Deus nos abençoa, e Deus nos visita através da oração. E eu diria que é da oração e da perseverança da oração que todos os outros ministérios da igreja dependem. Quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus também trabalha. E se Deus estiver nos ajudando, se Deus não estiver nos ajudando, nós não vamos conseguir êxito. Pelas nossas próprias forças, vai ficar muito difícil. E é por isso que nós louvamos a Deus pela perseverança do Ministério de Intercessão, por uma igreja que ora, e que realmente o povo do alto seja um povo que tenha, que cultive essa característica tão importante que é a perseverança na oração. Eu me lembro aqui de algumas histórias, alguns testemunhos muito especiais. Em Tangaste, no norte da África, uma mulher chamada Mônica, que tinha um esposo chamado Patrício, isso há séculos atrás, ela tinha que conviver com a violência, a rudeza, a brutalidade do seu marido, que não temia a Deus, e por meio das suas orações, esse marido veio a se converter 1 ano antes de morrer. Viveu 1 ano como filho de Deus, mudando o seu comportamento. No entanto, o filho dessa mulher, chamada Mônica, ele, infelizmente, o seu filho mais velho, não se convertia. Na verdade, ele veio a trazer muitas preocupações por aquela mulher. Ele vivia envolto a vícios, e ele vivia no meio do pecado, e a história testemunha que inúmeras vezes essa mulher chamada Mônica foi encontrada, mesmo diante daqueles ultrajes, mesmo diante daqueles sofrimentos, ela se encontrava ali lutando em oração pela conversão do seu filho. O pastor daquela mulher chamava-se Ambrósio, e há na história um relato de que ele uma vez lhe disse para Mônica: olha, continue a orar, porque é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas, porque ele via aquela mulher perseverando na oração. Meus irmãos, foram mais de 30 anos de oração, e antes dela morrer, ela viu o milagre acontecer.
ela viu o seu filho se converter. Agora, há alguns detalhes curiosos nessa história, porque o filho dessa mulher se chamava Agostinho, e ele se tornou um dos mais destacados bispos da igreja cristã, que alimenta as nossas vidas com o que ele deixou escrito para nós em termos de ensinamento, um dos mais importantes líderes da história do cristianismo. Fruto de quê? Perseverança na oração. 30 anos, mais de 30 anos daquela mãe que orava e ouviu do seu pastor: olha, não pode ser que um filho se perca diante de tantas lágrimas. Agostinho então diz que a sua mãe o gerou 2 vezes, e foi sua mãe por 2 vezes, porque ela gerou pela carne para a vida temporal e com o seu coração para a vida espiritual, para a vida eterna. E nós precisamos de pais assim, que gerem os seus filhos 2 vezes. Que Deus nos dê a graça, a mim, na minha casa, de gerarmos não só para a vida temporal, mas que Deus nos capacite para, por meio da oração e a perseverança na oração, gerarmos também para a vida espiritual. Por isso Paulo diz aos irmãos de Colossos, verso 2, perseverai na oração. Perseverai na oração, minhas irmãs, perseverai na oração, povo do alto. Quer dizer, se foram mais de 30 anos, necessitou de perseverança da Mônica. Uma outra mulher chamada Susana, na Inglaterra, resolveu resolutamente orar pelo menos 1 hora por dia pelos seus filhos. E aí, mães do alto, pais do alto, vocês têm perseverado na oração pelos seus filhos? Pelo menos 1 hora por dia? Conta a história que, certa feita, Susana deixou de receber uma importante autoridade que lhe foi visitar porque ela estava no seu momento de oração. E ela disse que não podia atender, porque ela estava diante da pessoa mais importante do universo, que era o Senhor Jesus Cristo, no seu momento de oração, e ela buscava a Deus e o socorro de Deus e a bênção de Deus sobre os seus filhos. Meus irmãos, Susana Wesley nunca plantou uma igreja, nunca pregou um sermão. No entanto, através da vida dessa mulher, Deus enviou uma poderosa onda de salvação pela Inglaterra, através da vida dos seus filhos, o John Wesley, Charles Wesley, porque essa mulher buscou a Deus e Deus usou a vida dos seus filhos. Então eu repito a instrução de Paulo: perseverai na oração, porque pessoas que perseveram na oração têm de Deus a graça da resposta, da vitória, do crescimento. Eu devo confessar aos irmãos que as maiores guinadas na minha vida pessoal aconteceram em momentos em que eu cultivei e me resguardei em oração e pude receber chuvas de bênçãos na minha vida. Todos os avivamentos da história. Nós falamos muito em avivamentos, e avivamento é aquela manifestação poderosa de Deus que precisa acontecer no nosso país. Quem sabe durante uma pandemia o povo possa fazer aquilo que Salomão disse que o povo de Israel deveria fazer quando a praga alcançasse a cidade, que é buscar o favor de Deus, que é buscar a graça de Deus. E quando o povo faz isso, quando as pessoas oram, Deus visita o seu povo. Lutero, por exemplo, orava pelo menos 3 horas por dia, e ele foi usado para quebrar correntes e colocar nações cativas em liberdade. O escocês John Knox, fundador do presbiterianismo, costumava passar noites inteiras orando. Segundo a história, uma repetição que ele fazia nas suas preces era: Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. Quer dizer, o desejo dele por seu país era tão grande: olha, se o Senhor não me dá o meu país, eu morro. E não é que Deus lhe deu a Escócia, não é que um grande avivamento aconteceu na Escócia através da vida deste homem que se tornou um destacado líder da igreja escocesa. Meus irmãos, o puritano Richard Baxter, segundo a história, manchou as paredes do seu gabinete pastoral com o hálito da sua oração. No canto do gabinete tinha ali uma mancha onde ele se colocava perseverantemente em oração. Veja a instrução de Paulo aos irmãos de Colossos, a nós mesmos, meus queridos, neste dia: perseverai na oração, verso 2 de Colossenses capítulo 4. E não só através de Richard Baxter, que Deus enviou uma maré de salvação pela paróquia onde ele pastoreava, mas também John Wesley, que nós já mencionamos aqui, que foi usado por Deus a partir da oração de sua mãe, mas ele também passava noites inteiras invocando a Deus. E, meus irmãos, Deus também resgatou no seu tempo, no tempo do seu ministério, a Inglaterra de um paganismo terrível. Jonathan Edwards pregou nos Estados Unidos um sermão que fica ecoando na história
por conta daquilo que aconteceu na noite em que ele pregou aquele sermão. Quando as pessoas na igreja onde ele pregou caíam no chão desesperadas pela salvação de Deus. Ouvia-se na noite, naquela cidade, clamores de arrependimento. Mas segundo a história, ele passou uma noite inteira em oração para que ele pudesse pregar e ser usado por Deus daquela maneira. Então, meus irmãos, repito, perseverai na oração. Perseverai na oração como William Bramwell, um outro grande líder cristão da história, que perseverava em oração durante 6 horas por dia. E ele ainda costumava dizer que tinha dificuldade para orar. Meus queridos, alguém que ora 6 horas por dia e falava que tinha dificuldade de orar, eu estou no sal. Mas o fato é que, segundo a história, quando ele pregava, parece que Deus abria as nuvens e descia ali, através das suas pregações, chuvas de bênção sobre o povo, a ponto de um dia alguém perguntar assim, mas da onde que ele tira essas preciosidades que ele nos ensina através das suas pregações? E alguém comentou, olha, eu acho que ele vive tão perto do trono de Deus, que Deus conta os segredos nos ouvidos dele e ele conta para a gente. Mas, olha, perseverai na oração, cultive a comunhão com Deus, desfrute da presença de Deus por meio da perseverança da oração. E, meus irmãos, é interessante olharmos para o texto e percebermos que nessa instrução sobre perseverança na oração, Paulo recomenda também, aqui no final do verso 2, que nós possamos vigiar com ações de graças, né? O termo vigiar aqui nos remonta ao cuidado, à atenção, a estarmos atenciosos e cuidadosos neste aspecto. Qual aspecto? Pede, você recebe, busca, você encontra, mas não se esqueça de onde veio. Quer dizer, perseverai na oração, mas esteja atento que Deus tem nos visitado. Mesmo quando a resposta é não, perceba no desenrolar da sua vida e a longo prazo como Deus está presente, mesmo nos nãos que Ele dá. Aprenda a ser grato à perfeita e agradável vontade de Deus e aprenda a ter prazer no que Deus faz, independente de satisfazer ou não as suas vontades, que o seu desejo maior seja agradar a Deus através da sua vida. E se a resposta é não, aprenda a usufruir, acima de tudo, da presença e da ação de Deus na sua vida, naquilo que Ele tem feito. Então seja atencioso e não ingrato. Não esqueçamos de tudo que Deus já nos concedeu, de tudo que Deus nos concede, de tudo que Deus nos faz. Então persevera na oração, sim, busca a Deus, sim, pede bênçãos a Deus, sim, busca a graça de Deus, mas olha, não esquece que Deus tem respondido às nossas orações. Meus irmãos, nós precisamos, ou nós não seremos gratos se recebermos algo. Na verdade, nós já somos gratos de podermos nos derramar diante de Deus. Com isso eu quero dizer, olha, não seja, ou que a sua gratidão não esteja condicionada a Deus te dar aquilo que você está pedindo. Mas mais que isso, aprenda a ser grato por poder estar todos os dias perseverantemente na presença de Deus. Aprenda a ser grato pelo fato de que Deus te ouve. Meus irmãos, Deus te ouve, isso é o que diz a palavra, vocês buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Quer dizer, todo aquele que busca encontra, todo aquele que pede recebe. Então Deus sim ouve as nossas orações. Isso, meus irmãos, já é motivo para sermos gratos, e às vezes é preciso vigiar para ter esse cuidado, essa atenção de perceber que nós temos um Deus tão maravilhoso que nos ouve, às vezes, quando ninguém quer nos ouvir. Nós temos um Deus que não somente nos deu a sua palavra, mas também nos empresta os seus ouvidos e tem prazer em ouvir as nossas orações. Por isso, sim, perseverai na oração, verso 2, mas esteja atento a ser grato a Deus pelas respostas que Ele dá, mas acima de tudo, a ser grato a Deus só pela oportunidade que Ele te dá de ter uma audiência com o Senhor do universo, Criador de todas as coisas, e que você sabe, você crente, você filho de Deus, você sabe que Ele te ouve, que Ele te responde, e quantas vezes Ele te visitou naqueles momentos especiais que você se colocou com um coração sincero diante dEle. Veja, o Senhor do universo ouve as suas orações. É interessante que depois que Paulo fala sobre perseverar na oração, sendo atento ao fato de que Deus ouve as nossas orações, ele ainda segue dizendo, olha, suplicai ao mesmo tempo também por nós, verso 3,
para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Paulo estava preso quando ele escreveu essa epístola, e ele diz, para que eu manifeste como devo fazer. O quê? O testemunho, né? A pregação, o falar do mistério de Cristo. E Paulo então pede oração para que Deus o ajude nesse aspecto. É interessante, né? Paulo pedindo oração. Se o apóstolo Paulo pede oração para aquela igreja, quanto mais nós precisamos também fazer isso diariamente, porque Paulo é tão usado por Deus, Paulo é tão cheio do Espírito de Deus, mas Paulo é aquele que fala constantemente sobre perseverar na oração, orai sem cessar. Essas são as palavras dele. Ele fala sobre a sua dedicação na presença de Deus. Então, meus irmãos, devemos sim cultivar esse costume. Veja que interessante a linguagem de Paulo, ao suplicar ao mesmo tempo também por nós. Paulo está pedindo, suplica, né? Orem por nós, e nós devemos orar uns pelos outros. Devemos pedir uns pelos outros, buscar esse auxílio de Deus. Esse texto, meus irmãos, mais uma vez ressalta a importância do ministério de intercessão. Nós temos um ministério de intercessão aqui, que diariamente, né, nós colocamos a vida de pessoas, nós oramos pelas pessoas. Os líderes da nossa igreja, os presbíteros e os diáconos, reúnem semanalmente para orar pelo rebanho que Deus lhes confiou. E é aí, nessa busca por Deus, nessa expressão da nossa consciência de que é Deus quem vai nos capacitar, é Deus quem vai abençoar esse povo, é Deus quem vai proteger esse povo, é Deus quem vai cuidar desse povo, é aí que nós encontramos a vitória, a graça, o socorro, a presença de Deus nas nossas vidas. E olha, é assim que era na igreja primitiva: perseverai na oração, suplicai pelo nosso ministério, para que Deus nos abra a porta, para que Deus nos use. Então, se esse líder maravilhoso, que é o apóstolo Paulo, pede, olha, ora aí para que Deus abra a porta, para que a gente fale do mistério de Cristo, para que a gente fale da revelação de Cristo. Então, meus queridos, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, buscarmos, orarmos, né, uns pelos outros, clamarmos a Deus para nos usar. Meus irmãos, é interessante que o pedido de oração de Paulo, perceba, não é pela sua vida, né? Paulo não pediu para os colossenses orar para que ele pudesse ter conforto. Ele estava algemado. Olha o verso 3, né? Veja, pelo qual, claro, pela pregação de Cristo, num contexto em que a pregação de Cristo, o império, as autoridades daquele tempo eram hostis à pregação de Cristo, não estavam interessados que aquela seita, como assim interpretavam, crescesse ali, e Paulo foi preso por causa de Cristo. E Paulo fala que está algemado no verso 3. E ele podia então pedir, olha que interessante, ele podia pedir, irmãos, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta. Qual? A porta da prisão. Para que possamos encontrar aqui um juiz do STF para nos dar uns habeas corpus, porque eles são excelentes nesse aspecto, né, de soltar as pessoas da prisão. Então Paulo podia orar, o Senhor manda um juiz do STF aí. Mas não, olha, Paulo não pede para Deus abrir a porta da prisão, ele pede para que Deus abra a porta à palavra. Ele está preocupado com a palavra estar livre e alcançando os corações. O desejo mais profundo de Paulo não é o bem próprio, não é o conforto próprio. Ele está preocupado com a glória de Deus, ele está preocupado com o mistério de Cristo sendo revelado aos homens. E essa é a súplica que ele pede que os irmãos de Colossos façam: suplicai por nós, para que Deus abra portas, para que a palavra possa alcançar as pessoas. Quantas vezes, meus irmãos, vocês já se reuniram para orar em prol da obra de Deus? Porque parece que na maioria das vezes, ou em muitas vezes, as reuniões de oração da igreja cristã são muito antropocêntricas. A gente pede uma cura, a gente pede uma bênção, a gente pede um emprego, a gente pede um socorro tal e tal, a gente pede muito para nós. Quando talvez, se tivéssemos um coração mais devotado a Deus, pediríamos para a glória de Deus, para a igreja do Senhor, para a obra de Deus. Veja, a oração de Paulo é que portas se abram para que a palavra de Deus alcance mais pessoas. Veja, eu estou algemado por causa dessa palavra, final do verso 3, mas eu amo essa palavra, e eu quero a capacitação de Deus para que eu manifeste essa palavra, verso 4, como devo fazer.
Ele sabe que é só Deus que pode nos capacitar para que nós manifestemos como devemos fazer. Então, percebemos que há muitos motivos para orar. Se Paulo ora aqui para que a porta se abra a porta à palavra, eu digo para você que é preciso orar pelo ministério de comunicação da igreja. É preciso orar para que a cada vez mais pessoas possam ouvir a palavra, para que essa igreja, para que a obra dessa igreja, para que o ensino da palavra possa fazer diferença na vida das pessoas, e as pessoas encontrem uma comunhão mais pura, verdadeira e profunda com Deus, aprendendo a sentir prazer em Deus e sendo impactadas e transformadas pelo Espírito Santo em novas criaturas que vivem ressuscitados em Cristo, que é o tema geral deste capítulo 3 e que nós iniciamos aqui no capítulo 4 com essas implicações. Nós já descobrimos pela leitura do capítulo 3 como é que o mundo seria melhor se as pessoas vivessem com Cristo, unidas a Cristo, e percebemos que muito dos males do mundo é porque as pessoas não estão em Cristo, e Paulo está preocupado então que Deus abra a porta para que a palavra, o mistério de Cristo alcance mais pessoas e a glória de Deus possa se manifestar e possa acontecer um avivamento. E eu já disse que os avivamentos acontecem a partir de oração. As orações fervorosas precedem os movimentos espirituais e o derramamento do Espírito de Deus no meio do povo, e não foram poucos os exemplos já citados na abordagem desses primeiros versículos deste capítulo 4 da Epístola aos Colossenses. Então, meus irmãos, aprendamos a orar pela glória de Deus, pelo avivamento, esqueçamos um pouco, tiremos um pouco o foco em nós mesmos e pensemos naquele que é o centro das nossas vidas, onde está o teu coração, ali está o teu tesouro, o seu coração está em Cristo. Então, que tenha em você uma manifestação como a de Paulo, que, como eu disse e repito, não está preocupado com o seu conforto, não está preocupado com suas algemas, não está pedindo para abrir a porta da prisão, não pediu nenhum juiz do STF lá para dar habeas corpus para ele, pediu que Deus abra a porta para a palavra, para a pregação da palavra. Mas as instruções de Paulo não ficam somente na oração. Paulo passa a partir do verso 5 a trazer a sua segunda instrução. Eu disse que aqui há duas instruções preciosas: a perseverança na oração com ações de graças e o pedido de oração, e mostrando para nós o valor da oração. Mas agora ele dá uma instrução em relação ao comportamento dos irmãos de Colossos com os de fora. Diz o verso de número 5. Ele diz: portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Então, nesse versículo 5, se desponta, se abre diante dos nossos olhos a segunda instrução preciosa que Paulo traz nessas implicações práticas que ele apresenta no final da Epístola aos Colossenses. Então, ele já nos trouxe implicações diversas no capítulo 3, nós já trabalhamos bastante. Essa primeira implicação no capítulo 4, versos 2 a 4, sobre a oração e a preciosidade da oração, a importância da perseverança na oração. E agora, portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Essa é então a segunda instrução, e a instrução quer dizer que nós precisamos ter sabedoria com os que são de fora, aproveitando as oportunidades. Veja o verso 5, aproveitai as oportunidades. Meus irmãos, para um judeu, no contexto de Paulo, qualquer não judeu, qualquer pessoa que não fazia parte da comunidade judaica era considerado gentio, ou seja, era considerado de fora. Mas essa linguagem alcança a igreja primitiva que nascia naquele contexto judaico. Por quê? Porque em vários textos bíblicos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 5, verso 12, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 12 também, fala sobre os de fora, sobre portar-nos com dignidade para os que são de fora. E quem são os de fora? Qualquer não crente. Então, meus irmãos, existem os de fora, quer dizer, aqueles que não estão dentro do rebanho, aqueles que não estão dentro do arraial, aqueles que não estão no nosso meio, aqueles que são de fato os de fora. E o texto em relação a esses nos instrui que nós tenhamos uma maneira de agir com sabedoria, portai-vos com sabedoria em relação a essas pessoas. Meus irmãos, os cristãos dos dias de Paulo, eles eram constantemente perseguidos. Eu já falei um pouco sobre isso. Nesse texto nós já vimos que Paulo estava sob algemas. Paulo estava preso.
E os cristãos, eles eram continuamente caluniados. Porque, na verdade, eu disse para os irmãos que naquele contexto do Império Romano, dos dias de Paulo, as autoridades daquele período não eram a favor da pregação e da expansão do cristianismo no contexto do Império. Então haviam perseguições. E essas perseguições se davam, evidentemente, pelo governo, mas pela coroa romana, mas elas se davam também pelos judeus, que não aceitavam a pregação de Cristo e, na verdade, perseguiam os cristãos também, e nós sabemos que eles perseguiram o próprio Cristo. E o caso é que os cristãos eram constantemente caluniados, eles eram chamados de canibais. Por quê? Porque nas suas reuniões eles comiam a carne e bebiam sangue de Cristo, mas quer dizer, isso era deturpado. Os cristãos eram chamados de antipatriotas, porque não prestavam culto ao imperador, assim como todo cidadão romano era impelido a fazer, prestando honras ao imperador, mas o cristão não fazia. Afinal de contas, a lei moral de Deus nos afirma que só Ele é digno da nossa adoração. E eles eram chamados até de ateus. Mas espera aí, os cristãos não acreditavam em Deus, mas não naquela montoeira de deuses materiais, físicos. Os cristãos não adoravam imagens. Então calúnias diversas eram criadas, e os cristãos, por causa dessas calúnias, eram constantemente perseguidos. E olha, irmãos, no nosso tempo não é muito diferente. Os cristãos continuam sendo caluniados. No entanto, quando eu olho para esse texto, eu fico um pouco acanhado. Por que eu digo isso? Porque olha a instrução que Paulo deu para os irmãos lá da igreja de Colossos. Olha, portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Muitas vezes, irmãos, nós somos perseguidos, nós somos caluniados, nós somos criticados porque muitos cristãos não agem com sabedoria. Na verdade, desonram o evangelho. Meus irmãos, a maioria das pessoas não leem a Bíblia. A maioria das pessoas não leem a Bíblia. E aqui eu não estou falando de cristãos. Eu estou falando lá dos de fora. Veja, Paulo fala aqui que existem pessoas que são de fora. Olha o verso 5. E nós devemos portar com sabedoria para os que são de fora. Meus irmãos, os de fora não leem a Bíblia, porque eles não acreditam na Bíblia. Quem acredita na Bíblia somos nós, os de dentro, os que estão inseridos no corpo de Cristo. Os de fora não leem. Só que tem uma coisa que os de fora leem. Os de fora leem a sua vida. Os de fora leem a sua maneira de agir. E os de fora deveriam ler o Evangelho na sua maneira de se portar. Eles deveriam encontrar a sabedoria do Evangelho na sua vida. Portanto, portai-vos com sabedoria para os que são de fora, para que eles possam ler o Evangelho na sua vida. Afinal de contas, no capítulo 3, verso 3, vocês morreram e a sua vida está ocultamente junta com Cristo. Está oculta juntamente com Cristo. Ou seja, Cristo deve ser evidenciado na vida de vocês. Mas, infelizmente, muitas igrejas que se dizem cristãs não se portam com sabedoria para os que são de fora. Fazem coisas que não condizem com o Evangelho. E assim também os crentes. Muitas vezes os crentes não se portam com sabedoria. E os crentes, assim, deixam de aproveitar as oportunidades. Os crentes, assim, deixam de honrar a Deus. Os crentes, assim, não agem de maneira especial com os que são de fora. E, meus irmãos, essa instrução não é apenas para o lado positivo, meus queridos, de nós fazermos diferença por causa de um comportamento especial que nós temos e que desperta nos que são de fora a atenção, mas também pelo lado negativo, e é exatamente esse que eu estou falando. Pelo fato de que nós não levemos o Evangelho a vexame, desperdiçando oportunidades. Veja, aproveite as oportunidades. Não leve o Evangelho a vexame, não deturpe o caráter do Evangelho. Porte-se com sabedoria, aproveite as oportunidades, não feche portas devido à difamação que nós mesmos causamos à igreja de Cristo, e como isso é comum. E Paulo fala, olha, portai-vos com sabedoria. Esse é o lado negativo, que nós não façamos isso. Mas existe o lado positivo, que o seu comportamento seja diferente em qualquer lugar e nas coisas mais simples. Algo que me marcou não faz muito tempo, foi quando eu estive no açougue, no supermercado, e eu, ao chegar no açougue, eu cumprimentei a pessoa que estava me atendendo. Simplesmente assim, oi, boa tarde, tudo bem? Aí ela, boa tarde. O que o senhor deseja? Não, na verdade eu perguntei, boa tarde, tudo bem? Aí ela falou assim, nossa, se as pessoas me tratassem assim, eu estaria melhor.
Foi essas palavras que ela disse. Eu estava com a Fernanda, que não me deixa mentir sozinho. Brincadeiras, irmãos, de fato vivemos isso. Ela respondeu dessa maneira. Eu simplesmente cheguei, boa tarde, tudo bem? Ela falou, eu estaria melhor se as pessoas me cumprimentassem assim. Veja que um pequeno boa tarde, mas é o quê? É você considerar com empatia o outro. E é o que a Escritura nos ensina. Você tratar o outro como você gostaria de ser tratado, e não somente isso, você não praticar injustiça. Veja o verso 1 do capítulo 4, que antecede ao texto que a gente está lendo aqui. Tratai com justiça, com equidade as pessoas, certo de que também vocês têm Senhor no céu. Então aquele que está te servindo ali no supermercado, que é um funcionário do supermercado, trata com dignidade. Trata com dignidade o balconista da padaria, o Uber, enfim. Aproveite as oportunidades com os que são de fora. É o que Paulo nos diz, portai-vos com sabedoria, porque muitas vezes o evangelho que eles leem é a nossa vida, não é a Bíblia, mas é o evangelho que se manifesta na sua vida, Cristo que se manifesta na sua vida. Mas a gente prefere ir para a rede social e desonrar o nome de Deus, publicando coisas que não tem nada a ver com o evangelho, não é isso? A gente publica, ou cristãos publicam cada coisa. E Cristo, será que Cristo está sendo manifesto nas redes sociais, ou que na verdade se vê ali é só ódio, só briga, só difamação do evangelho? Meus irmãos, nós somos observados o tempo todo, e qual é a diferença que nós fazemos no mundo? Era para termos padrões diferentes de comportamento, eram para nós aproveitarmos as oportunidades, mas tem muito crente que é um agente secreto, ninguém sabe que ele é crente. E isso é terrível, isso é abrir mão das oportunidades, isso é desobedecer às instruções do apóstolo, que diz para os irmãos de Colossos, portai-vos com sabedoria para os que são de fora, e aproveitai as oportunidades em relação aos que são de fora. Não perca a oportunidade de ser uma bênção na vida dos outros. E quantas vezes nós deixamos de passar essa oportunidade, protelamos, e não fazemos o que deveríamos fazer. Muitas vezes acontece isso. Eu me lembro que nós sempre falávamos, sobre a necessidade de iniciarmos cultos aqui em casas de repouso da região, do lado nosso mesmo aqui, nós temos uma casa de repouso, mas foi necessário Deus trazer uma serva dele lá do Rio, para que as portas se abrissem. Mas as portas se abriram e a gente aproveitou a oportunidade, mas que foi protelada por muito tempo. E o que eu estou dizendo é que existem coisas que nós podemos fazer agora. A proatividade é importante. Paulo, quando usa aqui essa linguagem, segundo os estudiosos, o aproveitar as oportunidades é de fato agarrar elas com unhas e dentes. É não deixar passar. É de fato aproveitar a chance que nós temos de fazer o bem para o outro. Aproveitar a chance que a gente tem de ser bênção na vida do outro. É a chance que a gente tem de ser um farol no meio da noite, uma ponte sobre as águas, um cântaro, um abrigo no deserto, ser aquilo que as pessoas precisam que nós sejamos. Paulo não para por aí, ele segue nessa instrução, no verso de número 6, falando sobre o nosso linguajar, e ele diz o seguinte, olha, a vossa palavra seja sempre agradável, sempre agradável. Eu vejo aí um lado, assim como eu expus a questão da agir com sabedoria, eu falei do lado negativo e do lado positivo. O lado negativo é você não difamar o evangelho, através da sua atitude quando você não age com sabedoria. O lado positivo é você honrar o evangelho através de uma vida que apresente Cristo às pessoas. Mas aqui nós temos também um lado positivo e um negativo. Quando ele fala que a sua palavra seja temperada com sal, que você não use palavras rudes, desagradáveis, não seja retaliador. Tem um ditado que diz, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Mas, meus irmãos, com a gente não pode ser assim. O texto de o texto de 1 Pedro 2,23, o apóstolo Pedro, ao escrever a sua epístola, diz que Jesus não era retaliador. Pelo contrário, Pedro diz que ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. E se as pessoas precisam encontrar Cristo em nós, que Cristo se manifeste através da nossa linguagem agradável, que não devolvamos da mesma maneira que veio, que o Espírito nos dê esse domínio, para que nós possamos apresentar, sim, uma palavra diferente, uma palavra agradável e diferente para as pessoas, e essa diferença é o que dá o sabor, e ele fala temperada com sal, é o que ele vai trazer. Mas antes de falar do temperada com sal, que é a segunda parte do verso 6, eu quero ressaltar o lado positivo,
que é você falar a verdade em amor, tal qual Efésios 4:5, Paulo instrui também aquela igreja. Em Efésios 4:5, Paulo diz sobre falarmos sempre a verdade em amor. O que é isso? Olha para a cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Uma das palavras da cruz é essa, Lucas 23:34, e você vai poder aprender um pouco mais dela na sexta-feira, no culto, na live aqui que nós faremos das 7 palavras. Mas veja em Cristo essa palavra temperada, essa palavra sempre agradável, temperada com sal, diz o final do verso 6, dizendo, para saberdes como deveis responder a cada um. Quer dizer, temperada com sal, não é vazia. Você não fica falando asneira, para não usar a linguagem chula, né? Asneira. Quer dizer, a sua palavra não é sem sentido, não é sem sabor. Palavra certa na hora certa para a pessoa certa. E quantas vezes nós falamos a palavra errada para a pessoa errada, na hora errada. E aí, meu amigo, não é sal, aí é pimenta mesmo. Não é agradável, aí é arde. E de uma maneira que machuca, que dói, que não é instrução apostólica. A instrução apostólica é outra. A instrução apostólica é que seja uma palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa. Pedro diz, na sua epístola, 1 Pedro 3,15, estejam sempre prontos para responder qual é a razão da esperança que habita em vocês. Estejam sempre prontos para responder bem, da maneira adequada. E tem o lado que eu já expus nesse culto do sal que é aquele que retarda a corrupção, A carne salgada acaba sendo conservada, e a palavra temperada com sal é aquela que retarda a corrupção, que não está envolvida na corrupção. O sal ele é bactericida e bacterostático, ele mata as bactérias, e ele também retarda o desenvolvimento das bactérias. E eu acho que a palavra temperada com sal, ela também cumpre esse papel. Lembre-se que as más conversações corrompem os bons costumes, e os bons costumes então são corrompidos pela palavra que não tem sal, que não tem sabor, que não tem preservação, e nós somos esses que não corrompem os bons costumes com as nossas palavras. Por isso eu digo que aquele que vive com uma palavra chula e torpe na sua boca não é um verdadeiro cristão. Que saibamos diferenciar isso. Eu quero concluir a nossa exposição dessa noite, uma vez que eu abordei todas as questões envolvidas nesses versículos, verso 2 a 6 do capítulo 4 de Colossenses, com algumas perguntas. Eu transformo, pois, então, as instruções do apóstolo Paulo, presentes aqui nesse texto, 2 instruções. A perseverança na oração, com um cuidado ali para sermos sempre agradecidos a Deus, como também o bom comportamento, a boa postura diante dos que são de fora, e com palavras agradáveis, quer dizer, oferecendo a eles uma leitura do Evangelho por meio das nossas vidas. E eu transformo essas instruções em perguntas. Em primeiro lugar, temos perseverado na oração? Esse é um tempo precioso. A gente abre, sem dúvida nenhuma, uma semana importante nas datas cristãs, quando lembramos do que o Salvador fez por nós, e é um tempo de oração, irmãos. Deus permitiu que as portas fossem fechadas, que nós fôssemos reclusos. Mas quando os discípulos viveram isso, nos dias em que Jesus foi morto, o apóstolo João, ao escrever o seu evangelho, diz que naquele primeiro dia da semana, depois que Jesus foi morto e ressuscitou, os discípulos ainda não sabiam, ou já tinham ouvido que ele tinha ressuscitado, mas estavam ali de portas trancadas. E nós estamos diante de uma Páscoa de portas trancadas, mas nós descobrimos que os discípulos estavam orando. Os textos dizem que eles permaneciam em oração. E nós também precisamos perseverar na oração. Essa é a instrução que recebemos hoje da palavra de Deus. E eu creio que Deus usa a oração como meio de nos abençoar. Quem sabe a graça que você precisa vai ser alcançada por esse tempo que você dedicar em comunhão com Deus, tal qual os exemplos que eu trouxe nessa exposição bíblica, que você deve pensar. E eu transformo também a segunda instrução em pergunta. Portai-vos com sabedoria com os que são de fora. Como nós temos nos portado nas redes sociais? Porque eu vejo ali tanto ódio, parece que as pessoas defendem com tanto vigor as suas ideologias políticas, de modo que aquele que pensa diferente é destratado e é xingado. E pessoas cristãs, às vezes eu olho pessoas cristãs
E eu vejo às vezes pessoas defendendo o seu político de estimação mais do que a pessoa de Cristo, mais do que o Evangelho. Meus irmãos, portai-vos com sabedoria, os dias são maus. Paulo dá essa instrução para a igreja de Éfeso, em Efésios 5,16, e ele completa dizendo exatamente isso. Ele fala, aproveitai as oportunidades, e ele usa essa linguagem aqui no verso 5, aproveitai as oportunidades, ele diz, porque os dias são maus. Olha, o mundo não precisa de mais maldade, e o que a gente viu aqui é que a maldade não deve estar presente naquele que foi ressuscitado com Cristo e que tem uma nova vida em Cristo. Pelo contrário, aqui no capítulo 3, nós aprendemos que para o mundo nós devemos ser fonte, nós devemos agir ou nos vestir como eleitos de Deus, verso 12 do capítulo 3, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. É isso que o mundo precisa. E isso é agir com sabedoria, e isso é aproveitar as oportunidades, e que consideremos com atenção, com devoção, com temor, as instruções que Paulo deu para a igreja de Colossos, e o Espírito Santo fez chegar à igreja do Alto da Lapa, e não somente a igreja do Alto da Lapa, mas todos que nos assistem nessa noite. E assim encerramos mais uma exposição bíblica no texto de Colossenses, mais uma vez desafiados pela palavra de Deus para um padrão muito mais excelente do que nós temos disposto a viver.